Mira, mira, buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos, ¿qué tal? Entonces, estamos acá hoy para comentar la prueba de español y... Não, é melhor falar português, né? Sei lá, também se não entendeu, se entendeu, a gente vai para o texto mesmo, a prova não é oral, não é prova de audição, então, tudo bem. Então vamos falar português bem claro aqui. Prova de espanhol da Polícia Militar foi uma coisa assim que era o sonho de qualquer brasileiro. Nenhum mistério vocabulário, uma coisinha ou outra, não foi cobrada a gramática ali pau a pau, só teve uma questão cultural, linguística ali por trás, mas os textos foram variados na medida do possível, né? Porque teve um quadrinho, teve uma tirinha e 2 textos informativos. Um sobre o Niemeyer e o outro sobre uma pesquisa educacional brasileira, mas, olha, a tradução era muito tranquila, tá? O vocabulário não apresentou muitas dificuldades. Então, qual vai ser o nosso propósito hoje? Vamos fazer uma leitura, eu vou passando os trechos dos textos, os parágrafos, eu vou lendo, traduzindo, a gente vai tentando entender o que se cobra, o que se espera do entendimento total desses textos, para depois, na hora da resolução, ficar a coisa mais fácil do mundo, você não vai ter crise, não vai ter nenhum surto linguístico para resolver essa prova. Tava de graça. Tranquilo? Vamos começar respirando e acompanhando a tela o primeiro texto. Vamos lá! Esse texto é um artigo, tá, publicado pelo Real Instituto, é uma instituição espanhola, tá, chamada Instituto Elcano, e esse artigo vai tratar sobre a educação brasileira. Então o título está aqui, traduzindo rapidinho, sem muitos detalhes, o ensino do espanhol no sistema educativo brasileiro, situação e possíveis atuações. Esse símbolo, essa sigla aqui, ARI, tá? Eu pesquisando lá pelo próprio Instituto, é um código que eles usam para chamar de análises do Real Instituto. Isso daí, essa análise do Real Instituto, não é nem questionada depois nas questões, tá? Então, tranquilidade. Vamos chegar. Eles dividem esse texto em alguns blocos. O primeiro bloquinho é chamado tema. Então, vamos ao tema. Está escrito lá. A Lei 11.161 de 2005 abriu novas perspectivas para o ensino do espanhol no Brasil. Tranquilo? Não vou nem ler para você, né? Não deu, tá, tem um choque. Daqui a pouco eu vou lendo umas coisinhas em espanhol para você se acostumar com a língua, tá? Também isso daí não está nem na prova. Seguindo, analisam-se aqui, é claro que espanhol há uma possibilidade de início de frase com pronome oblíquo, isso em português não acontece, então eu já vou colocando no formal da língua portuguesa. Analisam-se aqui sua atual situação no sistema educativo brasileiro não universitário, presta atenção, não universitário, e as possíveis linhas de atuação. Então esse daí é o tema, é a introdução. O que ele vai falar? Ele vai falar sobre ensino da língua espanhola nesse nosso contexto, mas é um contexto educacional não acadêmico, não universitário. Vai falar nas escolas de um modo geral. Tranquilo? Seguindo. Depois eles colocam um resumo da situação. Qual é a situação do nosso artigo aqui? A Lei Brasileira 11.161 de 2005 supõe que o espanhol é de oferta obrigatória pelo centro, esse pelo centro é pela instituição de ensino, ou seja, a escola tem que oferecer obrigatoriamente o espanhol, tá? Como uma língua estrangeira moderna, e de matrícula optativa pelo aluno do ensino médio, estabelecendo um prazo de 5 anos para sua implantação. Ou seja, a escola oferece o ensino, isso é obrigatório, o oferecimento do ensino é obrigatório, porém os alunos vão escolher, vou querer fazer esse espanhol ou vou querer fazer o inglês, por exemplo. São 2 línguas modernas propostas pelo Ministério, então tem isso. E é claro que teve um vigor, a partir dessa lei de 2005, estabeleceu que há um prazo, o prazo é de quanto tempo? 5 anos, para que as escolas possam fazer isso daí. Tranquilo?
voltando para cá. Essa medida gerou, repara aqui, ó, arrenerado. Arrenerado é um tempo em espanhol muito frequente, tá? Que é chamado el pretérito perfeito, el passado composto. Então, o que vai acontecer? Isso daí é como se fosse o nosso pretérito perfeito simples. Essa medida gerou diversas hipóteses sobre o presente e o futuro do espanhol no Brasil. Até aí, nada demais. El presente Ari, eu falei lá no início que Ari é o quê? Análises de Real Instituto. Então, você anota o seguinte, Ari, a letra A significando análise. E tem um artigo aqui, o artigo masculino el. Pô, mas isso gera um conflito, professor. Se análise é uma palavra feminina, como é que ele pode usar o artigo masculino? Pô, tá tudo errado. Não tá, não. Estaria errado se fosse em português. Mas em espanhol existe um fenômeno curioso. A palavra análises começa com a vogal A. O artigo definido em espanhol é lá. E esse choque não é bem-vindo na língua espanhola, isso não é possível. Então, terminar o artigo com a vogal A e o outro começar, né, no caso, o outro é o substantivo, começar com essa vogal A. Então, la análisis, isso não é possível. Tá? Então, o que acontece? A análisis é uma palavra masculina e, por ser masculina, o artigo que vai vir antes, que é o el, não permite esse choque. Então, eu falaria el análisis. Tá bom? Então, aqui, ó, el presente análisis do Real Instituto pretende mostrar qual é a situação atual, os problemas a enfrentar para a plena implementação da lei e as possíveis atuações a realizar por Espanha, ou seja, as possíveis atuações que podem ser realizadas pela Espanha nessa tentativa de implementação. Foi? Show? Belezinha? Seguindo. Agora começamos o análisis. Veamos o que seja. A aprovação em 2005 da Lei 11.161, conhecida como Lei do Espanhol, culminou um longo processo histórico seguido pelo ensino do espanhol no Brasil. Nada crítico. No tempo, supõe o ponto de partida de diversas iniciativas educativas, culturais, políticas e econômicas. Ou seja, todo esse processo, todo esse tempo, tá, gerado aí em que isso foi possível, isso pressupôs um monte de situação de medidas educativas, culturais, políticas e econômicas. Várias coisas ficaram envolvidas nesse processo aí. Também nada crítico. Olha aqui, o masculino. Uma análise do ensino do espanhol no sistema educativo brasileiro, lembrando, não universitário, deve contemplar como elementos básicos as características do próprio sistema para professor. Tá faltando R aqui. Tá não. Em português é próprio, mas em espanhol, próprio. Não tem o R. Tá? Não tá errado não, é isso mesmo. Do próprio sistema educativo brasileiro e a evolução do ensino de espanhol dentro dele. Olha que legal. Dentro de ele. Não se pode fazer essa junção, tá? O de com ele dando origem dele, não tem isso. Então é de ele. Eu não posso juntar a preposição com esse artigo em espanhol, tem que deixar separado. Uma breve análise da lei do espanhol e das dificuldades para a sua implementação e os dados gerais da situação atual. Por fim, por último, expõe-se algumas linhas de atuação possíveis para a ação institucional espanhola, ou seja, para que a Espanha possa entrar nesse quadro aí e contribuir de alguma maneira. Essa contribuição pode até ser mencionada, ou a ideia de contribuição daqui a pouco voltará com uma palavrinha bem interessante. Seguindo. Antes de entrar neles, reparou a preposição ellos, que é el,
tá? Ellos, então seria en ellos, eu não poderia juntar isso daí, é um outro tipo de pronome com a função oblíqua de complemento. Antes de entrar neles, convém sinalizar o auge que o ensino do espanhol tem hoje no Brasil, tendo incrementado, esse haviendo-se, numa tradução em português ficaria até esquisita. Então a gente faz uma adaptação da seguinte maneira: tendo se incrementado, é o máximo, né, sua demanda nos últimos 15 anos, a níveis nunca vistos, tanto no âmbito estritamente educativo quanto no empresarial. Ou seja, a ideia do espanhol, como é que o espanhol se manifesta em termos quantitativos, seja no ambiente educacional, nas escolas, tá? Como em ambientes profissionais, nas empresas, tá? E depois a gente vai ver como é que esse profissional chegou a tão alto patamar. Foi? Segue. As causas são várias. O feito de que o Brasil tem fronteira com 7 países hispano-falantes, tá? Ou seja, esse é o motivo, é uma causa. O Brasil fazer fronteira com 7 países latinos onde o espanhol é a língua oficial. Depois, suas relações comerciais com países hispano-falantes. Claro, se eu faço fronteira, no mínimo alguma relação comercial entre eles, principalmente com aqueles que não têm saída para o mar, como é o caso de Bolívia e Paraguai. Então, esses daí têm uma troca comercial muito grande, que no caso aqui é representada por 20% das importações e 25% das exportações. Outro fator, veja lá, o número de hispano-falantes não brasileiros no Brasil, ou seja, são aquelas pessoas que vêm morar no Brasil, os nativos desses países e de outros que também são de língua espanhola, mas que não fazem necessariamente fronteira com o Brasil. Então esse pessoal aí, ó, estimamos ligeiramente superior a 1 milhão, ou seja, 0,6% da população total. Outro fator, o número de brasileiros que fala espanhol, no meu caso, no caso das pessoas que estudam naturalmente o espanhol como segunda língua, que, sem dúvida, é ainda maior, mas é difícil de estimar. Então, a gente não consegue mensurar, né, ter a quantidade básica ou estimada de pessoas, de brasileiros que saibam o espanhol. Ok? Seguindo. E o fator que tem contribuído mais, o que tem mais contribuído à expansão do espanhol no Brasil, que é o famoso Mercosul. Tá? Então, esses são os fatores ou as causas para esse efeito que nós mencionamos na imagem anterior. Si bien, esse si bien é um marcador discursivo interessante. Significa se bem que. Então, se bem que é um concessivo, né? Se bem que o seu presente e futuro é controvertido, mas é indubitável que sua mera existência resulta essencial. Então, resultar essencial significa ela se mostra, ela de fato é essencial para o espanhol no Brasil, considerando que a língua espanhola há de ocupar um importante papel nesse processo de integração regional. Essa integração regional é aquela do Mercosul, dos países ali. Asimismo significa também. Também, no âmbito educativo, gerou interessantes iniciativas no denominado que eles chamam de Mercosul Educativo. Tá conseguindo armazenar tudo, qualquer coisa você para o vídeo e volta. Tá? Temos que juntar essas informações para daqui a pouco as questões ficarem de graça. Subtítulo: o espanhol no sistema educativo brasileiro. Agora é que vai falar das escolas. O que está acontecendo aqui nas escolas, lembrando que, né, no ensino não universitário. Então, vamos lá. Vistas as causas, devemos analisar, olha que legal, analisar em espanhol é com Z. Tá? O processo é diferente. Não vamos levar tudo ao pé da letra do português não, senão babou, hein? Devemos analisar com o objetivo, com a finalidade de situar o espanhol
nele mesmo, o sistema educativo brasileiro. O primeiro que destaca é a sua dimensão. Então vamos lá, ele quer tratar no primeiro momento a dimensão, como que a língua espanhola ela se apresenta no espaço educacional, né? Qual é a dimensão dela? Ela vai até que limite? Seguindo. Cadê? Onde? Aqui, ó. Quase 60 milhões de alunos, ou seja, 60% do ensino fundamental. Aí você pensa, são 60 milhões de alunos. Olha a dimensão, a atuação do espanhol no nosso sistema não universitário. Bem grande. E uma superfície que dobra a União Europeia. Ou seja, há muito mais aplicabilidade, muito mais expansão do ensino de espanhol do que 2 vezes a própria União Europeia teria. Tá? É isso que está aqui, la UE, la União Europeia. A ele, temos que somar, a esse fator aqui, nós temos que somar a atribuição competencial aos municípios, estados e governo federal. E essa competência é o seguinte, porque dentro do sistema educacional brasileiro existem competências de promoção do ensino, tá? Então, a esfera pública federal tem a sua competência de implementação, cada um no seu quadrado, digamos assim. Temos que respeitar e fazer cada um a sua parte. Então, essa competência federal, estadual e municipal aqui, são as chamadas atribuições. Isso também tem que ser levado em consideração. Ou as importantíssimas diferenças territoriais. Nenhum mistério. Seu sistema educativo reflete a complexidade e a diversidade do Brasil. Ou seja, essas diferenças territoriais, elas vão, de certa forma, contribuir, elas vão afetar um pouquinho nessa receptividade e nesse ensino de língua espanhola. Tá? Nem em todos os lugares esse idioma ele é aceito e é muito, muito tranquilamente conduzido, como em outros lugares, por exemplo, mais próximo das fronteiras com os países hispanohablantes, tá? Como eles chamam aqui. Foi? Entendido? Estou dando até detalhamento. Hein? Conclusão, vamos lá. A atual situação do espanhol no Brasil é indissolúvel de uma trajetória histórica mais curta e de menor importância que o que se pode pensar. Enfim, a confluência de fatores econômicos, confluência, ou seja, junção, né, de fatores econômicos, sociais e culturais, entre os quais se destaca o processo de integração, seja de ouvir de investigação, de integração regional, tem possibilitado alcançar os níveis atuais. Então, é basicamente essa a ideia inicial, a ideia conclusiva. Agora, ele vai falar ainda do papel da Espanha. Ainda tem coisinha para criticar. Então, existe uma crítica, tá, à questão popular do governo e também como a Espanha, lembra lá na introdução, como é que a Espanha pode atuar, né, para levar essa língua a mais pessoas. Hoje, depois da promulgação das reformas legislativas analisadas, aquela lei, por aí vai, o espanhol se imparte. Imparte significa o espanhol é ensinado, ele se ensina. Tá? Ensina-se o espanhol e estuda-se a língua espanhola em todo o país, tanto em níveis universitários como não universitários. Tá? E, assim mesmo, tem grande importância no âmbito da enseñanza não reglada. Reglada significa que não se baseia em regras, ou seja, o ensino não reglado significa aquele ensino que não é feito nas escolas, são nos cursos livres. Tá? Ele até diz aqui, ó, academias, cuidado, ó, academias em português é academia, a sílaba tônica está no mi, em espanhol é no d. Academias ou cursos de variada natureza. São os cursos livres, os cursinhos de espanhol. Tá? Isso é o informal que nós chamamos no Brasil, para eles, no reglado.
Todos os estados têm realizado com desigual fortuna. Olha que problema. Tem um probleminha aqui. Quando fala que todos os estados brasileiros têm realizado com sorte desigual, ou seja, nem todos com a mesma tranquilidade, com o mesmo resultado, atuações para seu ensino, ou seja, em alguns locais do Brasil ainda está complicado implementar a língua espanhola como uma segunda possibilidade de língua moderna, estrangeira aí para o ensino, tá? do ensino médio, que no fundamental não é. Tá? Então isso, quando ele fala desigual fortuna, nem todos têm a mesma sorte nesse processo de implementação. Sin embargo significa no entanto. No entanto, o futuro do espanhol no Brasil apresenta sombras. Tá complicado, hein? Com carência de formação e recursos educativos. No melhor, né, na nossa tradução bem próxima do português, na melhor das hipóteses, o ensino do espanhol seguirá estando, ou seja, continuará longe, continuará longe da posição do inglês em uma situação de língua de menor prestígio e desfavorecida com respeito a esta, ou seja, ao inglês, ou seja, comparando o inglês com o espanhol, ainda assim o inglês está no status internacional muito acima e o espanhol está lá embaixo, está bem desfavorecido. Enquanto a oferta e os meios assignados para sua enseñança, ou seja, a oferta e os meios que foram determinados para o seu ensino, que foram escolhidos, tá? Enquanto tiver essa oferta e esse tipo de meio, do jeito que está acontecendo, vai ficar nesse quadro assim, triste, né? Que ele está falando que não é um quadro positivo. Nessas circunstâncias, a ação institucional espanhola agora vai entrar o papel da Espanha. Como é que ela vai brincar nisso daí? Nessas circunstâncias, a ação institucional espanhola, na atualidade, já importante com a presença de distintas agências e ministérios, tem ainda muito que aportar. Aportar é contribuir. Lembra que eu falei? A Espanha ainda tem muito o que fazer. A Espanha é representada por agências e ministérios. Eles têm que começar a participar, se interessar, tá? Porque só eles que podem, lá da Europa, ter uma influência positiva no processo. Aportar, contribuir, cadê? A presença do espanhol no Brasil. Então, é esse o nosso texto. Você vê que há uma análise, ele expõe a situação, quais são as causas, o que está acontecendo nesse nosso ensino e o que pode ser feito, por que isso está ainda problemático. Como é que está esse ranking do espanhol dentro dessa medida desde a lei de 2005. Tá? Essa análise tentou sugerir algumas possíveis linhas de atuação que, sem dúvida, seriam impossíveis de aplicar sem os recursos necessários, que devem proceder, ou seja, devem vir, tanto das autoridades educativas brasileiras como das agências espanholas e, por que não, do setor privado representado pelas empresas espanholas presentes no Brasil. Ou seja, ele ainda agrega, diz o seguinte, que essas empresas espanholas, será que elas podem dar uma ajudinha? Quebra o nosso galho aí, tá? Por que não ajudar? Qual o problema? Custa nada, tá? Esse é o texto, foi escrito pelo Álvaro Laseca, tá? Que ele é um administrador do Instituto Cervantes, então foi publicado lá nesse jornal, que o Instituto Cervantes é um instituto importantíssimo de língua e cultura espanhola no Brasil, tá? Em algumas cidades, algumas capitais, e foi publicado lá pelo site lá do Elcano, na Espanha. Vamos finalmente, texto longo, mas não é difícil não. Vamos às questões e vamos brincar agora. Número 71. Depois da leitura, pode-se concluir que a ideia central do texto é o entendimento do texto. Vejamos aí. Letra A. Analisar a atual situação do espanhol no sistema educativo brasileiro universitário? Não universitário. Letra A. Tchau. Letra B.
discorrer sobre as razões do realce do ensino de espanhol e factíveis projetos. Não, a ideia do texto não é discorrer sobre as razões. Ele apresenta razões, mas o propósito dele é outro, não é discorrer sobre as razões. Tá? Cuidado com esses inícios, que eles vão levar você a um possível erro. O propósito, né, a ideia central do texto não é discutir sobre as razões. Letra C. Expor os dados da lei que põe o espanhol como oferta obrigatória nas escolas. Expor os dados? A ideia do texto é expor dados como se fosse dado estatístico da lei? Não. A ideia central não é expor. Ele coloca os dados como uma contribuição argumentativa. Ele coloca aquilo para levar o leitor a entender melhor como está a aplicabilidade. Então, por fim, só nos sobra a letra D. Relatar as iniciativas sociais e educativas para o crescimento da língua no Brasil. Então é isso, é comentar, é criticar, né, as iniciativas sociais, o que é a sociedade, o que se faz socialmente e todas as propostas educativas que já foram aplicadas ou que não estão muito bem aplicadas no Brasil para que a língua espanhola cresça nesse nosso mercado educacional. Tá? Fechou? Então, gabarito da 71, letra D. Prova do tipo 1, hein? Lembra lá na apresentação. Questão 7.2. Em alguns pontos do texto, o autor apresenta uma visão otimista em relação ao crescimento do ensino do espanhol no Brasil. Identifica-se de maneira clara esse pensamento no seguinte fragmento. Pensamento otimista. Em qual dos fragmentos aqui nós temos um pensamento otimista? Não pode ser nem pessimista nem neutro. Tem que ser otimista. Vejamos a letra A. O espanhol é de oferta obrigatória pelo centro e matrícula optativa por aluno. Tem uma visão otimista aqui? Aqui, ó, como do crescimento? Não, não tem nada otimista em relação ao crescimento nessa passagem. A letra A está fora. Letra B. O futuro do espanhol no Brasil se apresenta sombras. Epa, se as sombras é negativo, parou por aí, nem continua a leitura. C. Se em parte, ou seja, ensina-se e estuda-se a língua espanhola em todo o país, tanto em níveis universitários como não. Tá bonitinha. Ou seja, isso é um aspecto bem positivo, bem tranquilo, tá? Então, o gabarito é letra C. Só para fechar a letra D. Se planteiam, ou seja, expõem-se algumas linhas de atuação possíveis para a ação institucional espanhola. Não estou vendo nada de positivo nem de negativo aqui. Aqui não diz nada em relação a essa segunda linha aqui. Ok? Falou? Então fechamos o gabarito da 7.2. Tranquilo também de interpretar a letra C. 7.3. Si bien, lembra que eu falei o si bien? Aqui, ó. Pergunta sobre um possível sinônimo. Que expressão aqui poderia ser o equivalente semântico discursivo ao si bien. Lembrando, si bien significa o quê? Se bem que. Então, esse se bem que seu presente e futuro é controvertido. Vejamos aqui. Letra A, a lo mejor. A lo mejor significa ao melhor? Nada a ver. Significa talvez. Nada a ver. Letra B, a menudo. A menudo, o pessoal das antigas, a menudo. Não sou dessa época, eu vi no Google, simplesmente, um vídeo e acabei aprendendo essa cultura, mas não sou dessa época, eu sou bem depois. A menudo de um grupo esquisito, que me contaram aí. Então, esse a menudo é uma expressão em espanhol que significa frequentemente, várias vezes, toda hora. Tem nada a ver com isso daqui. Do contrário, esse é bem transparente. Do contrário, também não faz sentido aqui. Então, só pode ser a letra D. No obstante. No obstante, está bem claro que é o se bem que. Tem o mesmo valor, que é um valor adverbial. Tá? No caso aqui, é um valor concessivo. Foi?
Tranquilo. Gente, tá sem graça essa prova de espanhol, eu esperava até mais dela, mas não estou vendo muita gracinha aqui não. Questão 7.4. São razões para o incremento, tá, da busca do estudo do espanhol no Brasil. Menos, ou seja, qual desses aqui não servirá de incremento para essa busca do estudo? Letra A. O Brasil ter fronteira com vários países. Não, claro que tem. Se o Brasil faz fronteira com países hispanofalantes, pô, isso daí já não é um motivo, não é um estímulo para eu buscar o estudo do espanhol no meu país? Pelo amor de Deus. Letra B. Quase 60 milhões de alunos no ensino fundamental. O que isso tem a ver? O que isso tem a ver? Quase 60 milhões de alunos no ensino fundamental. Isso daí é razão para buscar o estudo do espanhol no Brasil? Até porque esse estudo do espanhol, lembra lá no texto, ele é aplicado ao ensino médio, tá? Eles só fizeram uma estatística da galera do fundamental, mas isso daqui não é estímulo para se implementar, para buscar esse estudo, esse incremento, essa expansão do estudo do espanhol, tá? Então a 74 é a letra B. Você vê que a letra C e D são fatores positivos, motivadores. Então, a letra C, o grande número de brasileiros que fala espanhol. Poxa, isso daí já é como é que eu vou dizer? Isso daí já é algo que motiva. Se tem muita gente que fala espanhol no meu país, então por que não ampliar esse número de falantes? Então, isso contribui. E a letra D, as relações comerciais com países hispanohablantes. Claro, isso tem muito a ver com isso daqui, ó. A A e a D. Tranquilo? Essa daí, a 7.4, tá mole, é letra B. Próximo texto da provinha, que bonitinho. Um texto 2, um quadrinho do Gaturro. O Gaturro é um escritor, tá? É claro que esse é o nome do quadrinho, tá? É de um autor, de um artista argentino. Ele publicou muito dos seus quadrinhos num dos principais jornais da Argentina, e aqui tem um exemplinho dele. Vejamos aí a situação. Tem um gatinho, esse gatinho não fala nada, ele só se expressa corporalmente, e duas pessoas aí, um amigo e uma amiga. Já dá para perceber aí um detalhe, reclamação, olha a expressão facial. Então eu vou traduzir todo esse diálogo aqui. Vejamos. Ele diz assim: estou estressado, tenho uma chave para o e-mail, esse clave é chave, e essa chave muitas vezes ela é interpretada literalmente como chave ou como senha, tá? Pode até ter essa expansão para senha. Então, tenho uma chave para o e-mail, uma para o celular, uma chave para o cartão de crédito, outra para o banco, tenho uma chave para o automóvel, outra para a internet, outra para o alarme de casa, outra para a obra social, outra chave para... Tranquilo, gordinho. Ela até dá uma quebrada aí para não estressar mais do que o cara já está chamando de gordinho, imagina a situação. Você tem que aprender a relaxar. Olha que interessante. Isso daqui já vai dar uma cola de questão. Tenez. Esse tenez é uma forma de imperativo. Só que esse imperativo, conjugado no espanhol, essa forma aqui não existe dentro da regra. Isso daqui é uma forma, é um tipo informal de tratar as pessoas, tá? A forma chamada vos. Não é vosotros, e sim o vos. Esse vos, ele não é legitimado na língua espanhola em todas as nações onde se fala espanhol. Isso é um traço muito característico de uma região, que é a região lá da Bacia da Prata, tá? Então, geralmente, Uruguai e alguma parte bem assim para o nordeste da Argentina, existe muito esse tratamento, você tratar a pessoa como vos. É uma forma à parte daquela dos pronomes pessoais. Eu, tu, ele, você, nosotros, vosotros, ellos. Então esse vos é outro. Então isso daqui é uma maneira informal de tratar. Por isso que fala, tenés que aprender a relajar-te. Então você tem que aprender a relaxar. Tá? Como se fosse o nosso você aqui no Rio de Janeiro. Você tem que aprender a viver melhor.
Aí ele até concorda, é verdade. A ser mais feliz, a respirar fundo, a desfrutar mais da vida, da sua família, dos seus prazeres. Aí ele fala, você tem a razão. E qual é a chave? Peraí, se ele está reclamando que está estressado porque tem um monte de chave ou senha para um monte de coisa, ela fala, não, você tem que fazer isso, não faça isso, não pensa assim. E ele pergunta qual é a chave para isso. Ou seja, ele quer arrumar mais uma chave para se desestressar das outras chaves. Entendeu? Isso, olha a expressão dela. Ela só não caiu, não sei porquê, em cima do gatinho. Nem ela e nem o gato entenderam a história. Ele está concordando no primeiro momento, você tem razão. E depois ele faz uma pergunta completamente oposta ao que ela pretendia. Isso gera, obviamente, toda a situação cômica da tirinha. Tranquilo? E olha o gatinho, ó. Ele chega, concorda com ela, vai concordando, até ele se espanta. Não acredita que o cara está falando uma coisa dessa. Então vamos às perguntas. Questão 7.5. A forma de tratamento estabelecida na cômica arriba, acima, que no caso anterior, é letra A, apática. Você acha que a forma de tratamento é apática, visto que o gato não se expressa dando importância? Nada a ver. Formal, o tratamento é formal entre eles, já que notamos um afastamento semântico nas vinhetas. Formal disse o contrário. A maneira como ele se trata é uma maneira informal. Tá? Letra C, grosseira. Tanto não pode ser grosseira não. A menina até evita ser grosseira quando nem completa a palavra gordinho, né? Que em espanhol é gordito. Ela nem completa, ela tem medo, por exemplo, de ser grosseira, né? De chatear o rapaz daquela idade. Porque a mulher tem que ser muito dura com sua... Não, ela não tem. Ela não tem que ser dura, não. Justamente para relaxar o cara, ela tem que ser tranquila, para transmitir tranquilidade a ele. Então o gabarito só pode ser a letra D. Informal, visto que os personagens se tratam utilizando o vos. Então esse vos, esse fenômeno, esse uso do vos, né, nessa região lá de Uruguai, uma parte da Argentina, esse tratamento, esse uso do vos, que é muito informal, é chamado esse fenômeno linguístico de vosseo, tá? Então é usar o vós no dia a dia para um tratamento informal, esquecendo um pouquinho o tu e o ste, que é mais formal. Então eles têm um próprio. Esse fenômeno é linguisticamente chamado de vosseo. Tá? Então já fechamos. É a letra D de dado. Questão 76. O efeito cômico da tirinha se dá por quê? Vejamos aqui. Letra A. O gato se colocou, ele ficou admirado com a reflexão e a conclusão do seu dono. Não. O efeito cômico não é pela expressão do gato, é por outro motivo. Letra B. O homem que reclama tanto das chaves pede uma para viver melhor. Então, é aquilo dali, ele reclama, ele é incoerente. Se ele reclama no primeiro momento, como é que ele pede mais uma? Então, já viu que o efeito cômico está na letra B de bola. Mas vamos ver os absurdos da C e da D. Letra C, a mulher trata com desdenho a preocupação do homem de bigode. Não, ela não trata com desdém, não. Ela, inclusive, ajuda. Ela vai falar, não, peraí, não é por aí, calma. Vamos fazer de outra maneira. O que você tem que fazer? Não faz assim, não. Pô. Não é assim que a vida tem que ser levada. D. As vinhetas estão arrumadas de forma incoerente, evidenciando um lío. Um lío é uma bagunça. Não. Ele está querendo dizer aqui que a ordem das vinhetas, dos quadrinhos ali, está tudo embaralhado. É por isso que fica engraçado? Nada a ver. Os quadrinhos estão numa ordem coerente, sim. Não tem nenhuma bagunça, não tem lío em nenhum momento no texto. Tá? A ordem está bem coerente, está bem clara. Tá? Então, está lá o gabarito da B de bola. Por fim, chegamos ao último texto. São 3 textos, prova longa da leitura, mas também não é muito crítico, não.
Esse daqui fala do nosso recém-falecido Niemeyer. Então vamos lá. Esse texto aqui foi publicado vamos analisar aqui, ó. Vamos andar aqui, ó. Prensa Latina. Prensa Latina é um periódico digital lá de Cuba. Então, Cuba, o Niemeyer, vocês vão ver aqui pelo texto que ele teve uma presença em Cuba, tá? Significativa, ele era amigo do Fidel. Então, nada mais justo do que uma notícia sobre o falecimento, consideração com o Niemeyer por um site cubano, tá? Então, vamos voltar lá para entender. Então, o texto é esse: Niemeyer, gênio da arquitetura moderna, deixa sua impronta. Impronta que é essa? Impronta em Brasil, sua impressão, tá? Ele deixou a sua impressão, deixou uma marca no Brasil. Vamos ver como essa marca se manifesta. Escrito por Leovani Garcia Olivares. Vejamos. Brasília, 6 de dezembro, esse PL é a sigla do site, tá? Da Prensa Latina. Oscar Niemeyer, militante revolucionário e gênio da arquitetura moderna, morreu aos 104 anos de idade em um hospital do Rio de Janeiro e deixa sua marca, sua impressão, nessa capital e outras cidades do mundo. Até aqui, a apresentação do texto, nenhum mistério. Seguindo. Ao lamentar seu falecimento, à noite, a presidenta Dilma Rousseff ressaltou que, abre aspas, o Brasil perdeu hoje um dos seus gênios. Adorador, amo, né, dos traços e das curvas e um grande revolucionário. Em uma nota difundida pelo Palácio do Planalto, sede da presidência e de tantas obras desenhadas por Niemeyer, Rousseff qualificou aqui ó, a presidenta Dilma Rousseff qualificou o Niemeyer, pronome oblíquo ato, a presidenta o qualificou de mentor de uma nova arquitetura inovadora, lógica, e assegura que o sonho que ele sonhou, né, ele sempre sonhou, ele sempre vislumbrou uma sociedade igualitária, uma sociedade que não fosse tão desigual, tá? Sonhou, porque eu vi aqui a ideia de sonho. Então, ele fazia isso e ele nunca deixou isso sair da mente. Eu até cheguei a ler matérias sobre ele, que ele sempre comentava, que pretendia sempre fazer algo, sempre sonhava, por mais que ele não conseguisse uma expressão muito ativa nisso daí, dessa desigualdade social, ele acreditava que isso era possível de alguma maneira. Às vezes ele comentava isso em suas conversas. E poucos sonharam tão intensamente e fizeram tantas coisas como ele, destacou a mandatária ao recordar que o arquiteto foi um dos autores intelectuais de Brasília, majestosa cidade criada na década de 60, declarada em 1987 Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. Pois é, todo aquele projeto arquitetônico, né, lá do eixo, a asa sul, a asa norte, todas as faixas, é um projeto bem matemático. As ruas lá não tem nome, é tudo por número, tá? 112, 114, 116, 118 e por aí vai. Tanto na ala sul quanto na ala norte. Esse foi um projeto arquitetônico, ele projetou aquilo tudo. Tem os jardins, assim, da parte habitacional, parece que é um minhocão, né? Tem uns túneizinhos por onde os carros passam para atravessar até o outro lado do retorno. Tudo foi muito bem elaborado, tá? Não foi feito assim porque tem espaço não, para ver que aquilo foi desenhado. Tudo obra deste ilustre aqui. Natural do Rio de Janeiro, Niemeyer nasceu em 15 de dezembro de 1907, no bairro de Orange, tá? Foi assim que o jornal postou, tá? Não sei o que eles quiseram
ao colocar esse orange, tá? Não sei se eles quiseram falar laranjeiras, mas a ideia, no máximo, era essa. Ele se graduou em 1934 na Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro e em 1945 ingressou no Partido Comunista do Brasil, o PCB. É isso que vai, em breve, aproximar o Niemeyer de Cuba. Vamos ver. Entre suas esplendorosas obras figura o Palácio da Alvorada, que é a residência oficial do presidente da República e a sede do governo federal, com os edifícios da Praça dos Três Poderes. E aí nada demais. Uma de suas edificações insígnias mais populares é a Catedral Metropolitana da capital, a Catedral lá de Brasília, lindíssima, cuja edificação se assemelha a um barco. Você vê que ela toda parece lembra muito a vela de um barco, assim, mas ela é redonda, tá? Mas olhando por um lado, assim, parece que é um barquinho. A entrada do edifício é por meio, através de uma passagem subterrânea. E no teto da igreja há anjos pendurados. Tá? Então, para você chegar ao interior da igreja, você não é assim direto. Tem um túnelzinho, você desce, é uma rampinha, tá? De uns 20 metros, e depois você já está lá dentro da catedral. Muito bonita. E quando você chega lá dentro, olha, há uns anjos pendurados, tá? No meio, assim, entre os bancos onde ocorre a missa e tal, ficam lá os anjos, tá? Muito bacana também, super iluminada, tá? Eu acho que acabei. Suas obras, edifícios, monumentos, esculturas e igrejas marcam a paisagem das principais cidades brasileiras e se espalharam por vários países do mundo, como Cuba, França, Espanha, Alemanha, Itália, Argélia e Estados Unidos, entre outros. Agora a ideia de Cuba. Vejam bem. Amigo do povo cubano e do líder da revolução, Fidel Castro, Niemeyer deixou uma huella. Huella é uma pegada, um rastro. Então, vamos analisar. O sentido denotativo. Uma pegada, deixou um rastro. Mas vamos entender o que significa esse rastro aqui. Não é necessariamente a marca na areia. Niemeyer deixou uma marca na ilha caribenha com a escultura, tá, que foi erguida na Universidade de Ciências Informáticas. Ou seja, essa marca, tá, esse rastro, não foi necessariamente na denotação, ele deixou algum sinal de que ele esteve ali, uma manifestação indireta. Então, o texto ele usou a palavra huella no sentido conotativo, tá, para indicar uma passagem por uma marca por ele ali deixada. Não necessariamente tem que ser a pegada do solo, ok? Vamos ver que marca foi essa. A escultura é considerada anti-estadunidense contra os Estados Unidos. Por quê? Pois se mostra uma figura monstruosa que tenta ameaçar um homem. Então, assim, ó, a imagem é de um suposto monstro. Ele está tentando assustar um homem e esse homem faz o que para se proteger? Ele se defende esgrimiendo a bandeira de Cuba. Então ele segura a bandeira de Cuba como se estivesse se defendendo para evitar o ataque desse monstro que está amedrontando o nativo. Então essa é a escultura que existe perto do Instituto, tá, universitário. Trabalhador incansável, o mestre não deixou de pensar em seus últimos dias de, vamos dizer, de rendimento, nos seus últimos dias de lucro ou de algo que ele pudesse ganhar, dentro dos seus últimos dias de vida, conotativamente falando aqui. Quando estava lúcido, ele desejava sair para iniciar novos projetos, ou seja, ele nunca parava. Dentro da lucidez, ele sempre tentava bolar alguma coisa nova para fazer. Ele não era acomodado, ele não se sentia, atrasado, doente. Ele estava sempre trabalhando, sempre produzindo alguma coisa. Isso é bacana, principalmente para alguém que tem 104 anos, né? Às vezes, nós mais jovens, a gente
tenta parar, mas não pode parar. Ele não parava. Eu estou aqui, parado, mas fazendo. Seguindo. Durante sua vida, recebeu reconhecimentos e galardões. Galardões são prêmios, né? Como o prêmio Pritzker, considerado o Nobel da Arquitetura, o Príncipe de Astúrias das Artes, em 89, e a Ordem das Artes e as Letras de Espanha, em 2009. Seu corpo será velado hoje no Palácio do Planalto, sede da Presidência da República, olha, falando e depois retornará ao Rio de Janeiro, onde será enterrado amanhã. Então essa foi uma maneira, né, do periódico, né, da Prensa Latina, desse portal cubano, de homenagear, de reconhecer a participação, o que o Niemeyer fez pelo povo cubano, ser amigo de Fidel e também fazer um monumento lá perto do Instituto de Tecnologia. Foi? Texto tranquilo. Agora vamos às últimas questões da nossa brincadeira de hoje. É correto afirmar, de acordo com o texto, letra A, Dilma lastimou a morte de um dos mentores da arquitetura moderna. Lastimou. Ela ficou passada. Triste. Aqui, ó, com a morte dele. Gabarito letra A. Precisa ler o quê? Ó, é correto. Tá? Então, todas as outras são absurdas. Só para completar. O arquiteto já mostrava cansaço. Ele mostrava cansaço. Acabei de falar, ele não parava nunca. Então não tinha cansaço, pelo amor de Deus. Letra C. O mestre ensinava clara predileção, ou seja, ele preferia os traçados retos. Não falou no texto que ele gostava das retas e das curvas. Então não é só a preferência, não tem nada dessa preferência pelos retos, não. Letra D. As obras de Niemeyer são consideradas inovadoras e anti-estadunidenses? Não. Aquele monumento, aquela obra lá, ela foi considerada. Não quer dizer que todas as obras são anti-estadunidenses, ou seja, não significa que tudo que ele produziu aqui no Brasil e fora refletia uma posição contrária aos Estados Unidos. Não, não, não. Também é absurda. Foi? Letra A, tranquilíssima. Antepenúltima questão. Julgamento aí dos itens seguintes conforme o texto. E vamos marcar a alternativa correta. Vejamos letra A. O elemento gran é uma apócope do adjetivo grande. Epa, parou. Professor, o que é apócope? Apócope é quando algum fonema final, uma parte final da palavra, deixa de existir conforme o uso. Isso é uma evolução linguística, isso é um processo, tá? É um metaplasmo. Isso é um processo linguístico muito comum nas línguas românicas. Então, de fato, gran é uma forma que nós chamamos apocopada. Esse final dela, original, grande, caiu. Então, se você falar gran, é a mesma coisa que grande. Em espanhol, isso, de fato, significa uma apócope. Então, ele está pedindo a correta. Olha, já acabamos a questão. Letra A. Mas vamos ver o erro das outras. O verbo recordar não significa no texto o mesmo que acordar-se. Não, em espanhol, recordar ou acordar-se de algo é a mesma coisa. Significa se lembrar de alguma coisa. Tá? Tá aqui, ó. Como é que ele fala que não significa a mesma coisa? É a mesma coisa. Letra C. Nesse trecho aqui, ó, lo calificou, o término sublinhado, ou seja, esse termo aqui, sublinhado, tem função de objeto indireto. Vamos lá, vamos em português. Quem qualifica, qualifica alguém. Objeto direto. Isso é um verbo transitivo direto. Tá? Em espanhol, funciona essa relação transitiva igualzinho em português. Não tem mistério, não. Então tá errado, não é indireto, é direto. Letra D. A estrutura pues é utilizada para introduzir uma concessão. Que ridículo! Esse pois aqui é explicativo. Concessão em espanhol
a palavra que exprime concessão em espanhol clássica é aunque. Significa ainda que, tá? O pues nunca será concessivo. Pelo amor de Deus. Foi? Penúltima. O Brasil ha perdido. Ele está perguntando qual é, o que esse passado composto evidencia no texto. Então, olha, se eu traduzir, vai ficar assim, ó. O Brasil perdeu, ha perdido. Então, é uma coisa que começou e vem até agora. É um perdeu no sentido de que eu arrasto do passado para o momento presente. Então, isso daí fica evidenciado na letra D. Olha lá, tem associação com o presente, ou seja, é um pretérito, tá? Que vem com essa associação, ou seja, ele morreu. Então, se o Brasil perdeu, tá? Ele perdeu e essa perda vem até agora. Ela não se desfaz. Letra D. E a última, segundo o texto, as correspondências das palavras sublinhadas, que aqui não estão sublinhadas, mas percebemos que são essas daqui, estão corretas, menos em. Colgantes é algo que está, né, suspenso, não toca no solo, beleza. São os anjinhos lá da Catedral Metropolitana, tá? Eles são, tá, anjos colgantes, eles estão pendurados, suspensos. Então, tá certinho. Decesso, eu falei que é o quê? Falecimento, o óbito do cara. Tranquilo. Letra C, galardones, são prêmios, são distinções. Tá certo. Aí olha a letra D. Essa letra D teve gente que mostrou uma certa preocupação. Huelha. Eu falei que huelha significa literalmente o quê? Rastro, pegada. Olha o que está escrito aqui. Sinal que se deixa na terra um corpo que pisa. Ou seja, um corpo pisa numa terra e ele deixa uma marca ali. Isso é o quê? Pegada. Aí você fala, ué, não tem gabarito. Tem. O gabarito tem que ser a letra D, porque lá no texto, quando eu falei da huelha, eu falei que huelha denotativamente é o quê? Pegada. Só que essa pegada não é a pegada literal que ele quer dizer no texto. Ele quer se referir a uma marca, ele deixou sua marca, como se fosse seu rastro, como se fosse uma pegada. Então essa huelha lá não tem necessariamente esse sentido número 1 do dicionário. Tá? Então, o que não está correto é isso daqui. Tanto é que ele fala, segundo o texto, as correspondências. No texto, o huelha não significa necessariamente essa pegada, e sim um registro, alguma marca que ele deixou pela passagem lá. Tranquilo? Acabamos, né? Muitas crises, poucas crises. Cansaço? Um pouquinho. Eu que estou mais cansado. Você está aí sentado, olhando, lendo, entendeu? Mas não vi nada demais, não. Está bem tranquila a prova. Então espero, claro, que toda essa explicação tenha tirado um pouquinho a sua dúvida do entendimento, entendeu? De um possível problema da prova, tá? E não acredito que nenhuma questão seja anulada, tá tudo dentro de um parâmetro tranquilo aqui. Falou? Então, uma boa manhã, uma boa tarde, uma boa noite, bom sono, boa madrugada. E a gente se encontra aí numa outra disciplina. Nossa próxima é língua inglesa. Fiquem com o Papai do Céu e até lá. Tchau, tchau.